Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui é o seu irmão em Cristo, Erualdo Silva, e estamos aqui com mais um vídeo do estudo da Palavra de Deus, que é o assunto que estamos estudando, que é os livros apocalípticos. Nós estamos na lição 3 e 4, tá? Antes de você tomar posse desse estudo tremendo e maravilhoso, se inscreva aí no nosso canal e assine também aí o sininho de notificação para que sempre quando nós colocarmos mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus, você possa ser notificado e possa estar estudando conosco a Palavra do Senhor, que com certeza vai edificar muito a sua vida e vai te ajudar a ter uma compreensão melhor das coisas do Senhor. Como nós estamos aqui nos livros apocalípticos, na lição 3 e 4, nós iremos fazer duas introduções iniciais do que a gente estudou da aula passada. Eu vou até deixar aqui no card para você a aula passada para que você reveja, se você não viu, ou porque você já viu, deu só uma passadinha por leve para você pegar todo o estudo completo para ter uma boa compreensão. Vamos lá. Os livros apocalípticos, lições 3 e 4. Introdução 1. Nós vamos fazer duas introduções. Essa é a introdução 1. Lembrando que o cativeiro babilônico aconteceu entre 3 levas do povo de Judá para a Babilônia. 3 levas de cativo. A primeira aconteceu em 606 a.C. Entre eles que foram levados, Daniel e seus companheiros também são levados. A segunda leva de cativos aconteceu em 597 a.C. Entre todos os que foram, Ezequiel também é levado cativo. E a terceira leva de cativos aconteceu em 586 a.C. O restante do povo é levado cativo e o templo é destruído. O cativeiro iniciou em 606 a.C. e ele findou em 536 a.C., que dá um período total de 70 anos de cativeiro. Isso foi profetizado através de Jeremias. Foi 70 anos, o cativeiro. Como está escrito em Jeremias, capítulo 25, vou estar lendo aqui. Jeremias, capítulo 25, versículo de número 11, falando sobre os 70 anos de cativeiro, que foi determinado por Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 25, versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Assim como foi falado através de Jeremias, aconteceu. Deus usando a vida dele, aconteceu o período de 70 anos de cativeiro. Falando um pouco sobre a queda do Império da Babilônia, foi da seguinte forma. Ciro chega à cidade fronteiriça de Opis e luta contra os exércitos babilônicos, como a gente viu na aula passada. Ele chega, depois vai até Sipipara e a domina com a ajuda do general Gobrias, que passou para o lado dos persas. Então eles, em seguida, seguem para a Babilônia, quando a domina em outubro de 539 a.C. Eles entraram da seguinte forma. De acordo com Heródoto e Xenofonte, os persas entram na Babilônia pelo leito do rio Eufrates. Eles entram no Palácio Real, onde, de acordo com Daniel 5, estava sendo realizada uma festa. Quando eles entram, eles tomam ali toda a Babilônia. Continuando, essa aqui é uma introdução 1, agora essa é a introdução 2. Na introdução 2, falando sobre a estátua de Daniel, no capítulo 2 do livro de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor teve um sonho
de uma estátua, onde ele vê os reinos mundiais representados através da figura da estátua. Só que no final, aconteceu que apareceu uma pedra, uma rocha, que não foi cortada por homens. Essa rocha bate nos pés da estátua e assim ela assume um reino que não pode ser jamais destruído. E que reino é esse? É o reino de Cristo, que domina toda a terra. A primeira profecia mais importante foi essa profecia dos impérios mundiais, dos reinos. A segunda maior profecia, a mais importante, fala das 70 semanas de anos que a gente vai estudar. O futuro da nação de Israel. A gente vai entrar agora na segunda profecia mais importante, falando sobre o futuro da nação israelita. Tá? Falando sobre as 70 semanas de anos. É muito importante essa profecia que todos venham entender para ter uma ótima compreensão. Tá bom? Então preste bastante atenção. As 70 semanas de anos de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Eu vou ler o versículo 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Vamos lá. Existe essa profecia em Daniel, capítulo 9, versículo 24, até o versículo 27, das 70 semanas de anos. Não são 70 semanas normais, são 70 semanas de anos, que é uma profecia dos dados históricos que nós vamos estudar nesse inteirinho agora aqui. Vamos lá. A escatologia de Deus para Israel. Deus fez um plano para Israel e que no futuro tudo que Deus falou através dos seus profetas e ficou registrado vai se cumprir para Israel. Então, o cumprimento das promessas escatológicas de Israel, o estabelecimento do reino na terra, Jerusalém terrestre e as profecias para Israel, tudo isso está registrado em muitos e muitos versículos. Mas eu quero destacar aqui alguns para vocês: Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 5, Miqueias capítulo 4, os Oséias de capítulo 3, versículo 4 e 5, Ezequiel 37, versículo 19 a seguir, Isaías 19, 17 a seguir, muitos e muitos outros, tá? Que você pode estar estudando passo a passo. Então vamos lá. O milênio, o reino de Cristo na terra, é uma parcela dos cumprimentos que Deus prometeu para Israel, do seu plano para Israel. Existe também um plano para a igreja. O cumprimento de melhores promessas, como nós vimos na aula passada. Reino dos céus, Jerusalém celestial. A gente até leu em Hebreus 8, versículo 6. E existem outros dados também em Mateus 4, 17. Mateus 22, do 1 até o 14. Essa é a escatologia para a igreja. A igreja, o que ela espera agora? Ela espera o arrebatamento e o cumprimento das restantes promessas que foram prometidas para ela, que vai acontecer. Vamos lá. As 70 semanas de anos, o relógio da escatologia de Israel, que equivale até a saída da ordem, que é quando Neemias, que a gente vai ver um pouco mais na frente, Neemias, ele sai para restaurar Jerusalém. Essa é a saída da ordem até a ressurreição de Cristo, a subida de Cristo, quando ele é assunto aos céus. Se dá aí um período especial. Até a subida de Cristo aos céus, passaram-se um período. Esse período é contado nessa profecia das 70 semanas de anos, é dividido da seguinte forma: passaram-se desde da saída da ordem até a subida de Cristo aos céus 69 semanas, mas foram assim: 7 semanas de anos
mais 62 semanas de anos, que equivale a 69 semanas de anos, que está escrito na palavra de Deus. Em Daniel 9, 25, está escrito dessa seguinte forma. Olha só. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só, falando sobre os 7 semanas de anos, mais 62 semanas de anos, que equivale a 69 semanas de ano. Como foi que isso aconteceu? Desde a saída da ordem. Qual foi a saída da ordem? A saída da ordem foi quando Neemias vai para Jerusalém para reedificar ou levantar os muros e cuidar de Jerusalém. Essa é a saída da ordem. De lá até a subida de Cristo aos céus, reunindo, dá um período de 69 semanas de anos da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Vamos lá. A igreja travou o relógio escatológico de Israel. Está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 1 ao 28. Uma pergunta fica bem claro em Romanos 11, do 1 até o 28. Rejeitou o Senhor, pois, a Israel? Por que essa pergunta? Porque ficou um hiato, ficou faltando uma semana das 70 semanas, porque até a subida de Cristo ao céu, até ele ser assunto aos céus, deu um período de 69 semanas de anos. Só que ficou faltando uma semana de anos para se cumprir. Então se dá um período da dispensação para a igreja chamada de graça. E é nesse período que ficou um hiato, algo vago, e não se cumpriu ainda a última semana que falta. Por quê? Porque a última semana de anos que falta para se cumprir é chamado de a grande tribulação, e ela só vai iniciar quando a igreja for arrebatada. Antes disso, ela não vai iniciar. Então existe um hiato. Para nós é chamado de dispensação da graça. Esse é o relógio escatológico da igreja. Vamos lá. Quando a igreja for arrebatada, aí acontece a última semana de anos, que se dá um período de 7 anos normais. Tá? É a última semana de anos, mas vai dar um período de 7 anos normais, que nós denominamos na palavra de Deus como a grande tribulação. Vamos lá. Quando Cristo voltar em glória para Israel, que a gente viu isso sobre o arrebatamento, sobre as duas fases, a primeira fase vem para a igreja e a segunda fase vem para Israel. Quando a segunda fase que for vir para Israel, no final da grande tribulação, então se cumpriu todo o dado profético que Daniel falara a respeito das 70 semanas de anos que ele deixou registrado na palavra de Deus. Amém? Continuamos. Então em Daniel 9, do versículo 11 até o 19, vai instituir um reino messiânico, terrestre, que nós denominamos como o milênio. Esse será um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra. Isso só se inicia quando Cristo vir em glória no final da grande tribulação para fazer justiça contra o anticristo e a besta. Amém? Continuamos. As 70 semanas de anos. Em Daniel 9, 24 a 27, a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Olha só, lembra que a gente falou sobre a saída da ordem? A saída da ordem começa quando Neemias sai e vai para Jerusalém, até a subida de Cristo aos céus. Dentro da subida de Cristo aos céus,
até a saída da ordem, que é quando Neemias vai para Jerusalém para restaurar, equivale a um período de 69 semanas, mas é de anos dos dados proféticos das 70 semanas de anos que Daniel prevê na palavra de Deus. Todo esse período de 69 semanas de anos equivale a um período de 483 anos normais. Amém? Então, continuamos. Aí tem uma semana para se cumprir ainda. E essa semana, como eu falei, é um período de 7 anos normais que nós denominamos como a Grande Tribulação. Tá? Falta uma semana. Ela não se viu que ela está distante aqui, porque esse espaço aqui está sendo preenchido com a igreja e só vai acontecer essa última semana quando a igreja for arrebatada, tá? Nessa segunda vinda de Cristo para a igreja, que ela virá em duas fases, a segunda vinda de Cristo. Primeiro para a igreja, para arrebatar a igreja, e depois, já junto à igreja, volta para Israel no final da grande tribulação. Se não ficou bem claro para você, eu deixei aí para vocês todos os vídeos que falam a respeito desse momento aqui, no tempo em que vai se cumprir cada parte, tá bom? Então, falando sobre as 70 semanas, essas 69 já se cumpriram. Cristo já foi assunto aos céus. Tem um hiato aqui que está acontecendo agora. Nós estamos no hiato de Deus, que a igreja está agora num período chamado graça. Até esse momento, não iniciou a última semana que falta para dar 70 semanas de anos. Está faltando essa semana que ela vai só acontecer na grande tribulação. Mas para essa semana acontecer, ela só vai iniciar depois que acontecer o arrebatamento da igreja. Então nós estamos a essa espera do arrebatamento da igreja. E então, quando o arrebatamento acontecer, iniciará a última semana de anos dos dados proféticos que Daniel assim previu na palavra de Deus. E será um período de 7 anos normais. Lembrando que essa parte de baixo fala de anos normais. Aqui fala de anos proféticos das 70 semanas de anos. 69 mais uma, 70 semanas de anos. Tá? Aqui é o gráfico histórico do que vai acontecer futuramente na escatologia, para que nós venhamos tomar posse futuramente. Tá bom? Então, recapitulando, as 70 semanas de anos acontecer da seguinte maneira: desde a saída da ordem até Cristo for assunto aos céus, como já aconteceu, foram 69 semanas de anos proféticos, que deu um período de 483 anos normais. Até Cristo ser levado assunto aos céus, ou melhor dizendo, ele ser tomado assunto aos céus, há um período de hiato. Esse período é chamado para nós de graça, que ainda está acontecendo até hoje. A última semana dos 70 semanas de anos, que ainda não aconteceu, vai ser na grande tribulação, que equivale a um período de 7 anos normais. Mas essa última semana só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Amém? Continuamos. Olha lá, o período da igreja. A maneira de contar as semanas de anos está em Levíticos 25, versículo 8. Você vai em Levíticos 25, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui, só para dar uma visão mais geral aqui no que a gente está estudando a palavra de Deus. Levíticos 25, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Amém? Então aqui é para a gente entender como que é contado, como que dá esse período de tempo de 483 anos, e a última semana de anos, que vai se cumprir na grande tribulação, dá um período de 7 anos. Ele é contado da seguinte maneira: 7 semanas de anos equivale a 7 vezes 7 anos.
tá bom? Então, para ficar bem claro aqui para você. Continuando. A 70ª semana, na metade da 70ª semana, que se dará, se é 7 anos, a última semana de anos, então a metade vai ser 3 anos e meio. Tudo bem? Então vamos lá. Na metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício, como aconteceu com Antíoco Epifânio, registrado em Daniel 8, versículo de número 11. Então, quando iniciar a última semana de anos, que vai acontecer na grande tribulação, se ela é 7 anos, então vai acontecer na metade, 3 anos e meio, na metade, então o anticristo fará cessar o sacrifício. Muito claro, né? Fica muito claro para a gente entender aqui, passo a passo. Olha só. A última semana só começará após o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que ela não vai passar? Porque para acontecer a última semana dos dados proféticos das 70 semanas de anos que Deus mostrou para Daniel, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, ela só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Então a igreja não vai participar da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1,10 fala sobre isso. Capítulo 5, versículo 9, Apocalipse 3,10, Lucas 21:36. Então, existem dados que comprovam tudo isso. Amém? Continuamos. Os 3 grupos das 70 semanas, de Daniel 9, 24 até o 27. Vamos lá. Esse é um mapa do tempo, que está agora completo aqui, na outra parte. Nós vemos aqui 7 semanas, depois 62 semanas de anos, tá? Lembrando que é semana de anos. E nós vemos a última semana de anos, que será o período da grande tribulação. Aqui é um representativo de quê? Do momento em que vai acontecer quando Cristo foi assunto aos céus. Essa vaga, esse hiato aqui, equivale ao período da graça. Esse momento de subida fala-nos do arrebatamento. E aqui, a grande tribulação. Amém? Vamos lá. Esdras vai para Jerusalém restaurar o culto e embelezar o templo, mas ainda não é a saída da ordem. Logo depois, Neemias vai para Jerusalém construir os muros. Nesse ano começa a contagem das semanas de anos. No ano 445 a.C., quando Neemias vai para Jerusalém construir os muros. Nesse ano de 445 a.C., começa a contagem das semanas de anos. Tá bom? Então daqui, 445 a.C., até o período em que Cristo é assunto aos céus, equivale, juntando de 7 semanas a 62 semanas, 69 semanas que a gente acabou de estudar no gráfico passado. Continuamos. Então, essas 7 semanas de anos é o primeiro grupo. Tá? Aí depois tem o segundo grupo, que é 62 semanas de anos, e juntando as duas é 69 semanas de anos, como Daniel falou em Daniel 9, versículo 24 ao 27. E o último grupo, que é a última semana que vai acontecer no período da grande tribulação. E ela só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Enquanto isso, nós estamos no hiato de Deus. A igreja está passando pelo período da graça. E a última semana só vai iniciar quando acontecer o arrebatamento. A igreja não vai passar pela grande tribulação, meus irmãos. Não vai passar. A ressurreição de Cristo, aqui no final, das 69 semanas de anos, e ele é assunto aos céus. Depois, acontece o arrebatamento da igreja, e esse momento vago aqui, chamado de o período da graça, é o período da igreja.
É esse período em que nós estamos vivendo agora. Glória a Deus. A última semana. Lembrando que a última semana equivale a um período, essa última semana de anos, é um período de 7 anos normais. Tá? Vamos lá. Após a 70ª semana de anos, vem a justiça eterna por meio da transformação interior do povo, conforme Jeremias 31, versículo 33 e 34. Você pode até ler aí, na sua casa, onde você estiver, Jeremias 31, versículo de número 33 e 34, que fala da transformação interior do povo. Tá? Após a 70ª, ou seja, no final da semana, vem a justiça eterna. Quando Cristo virá em glória para Israel, na segunda fase da sua segunda vinda. Amém? A primeira fase para a igreja, a segunda fase para Israel, e ele vem em glória. Continuamos. Esta semana é conhecida como a Grande Tribulação e dura 7 anos. É o versículo 27 de Daniel 9. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Vamos aqui para Daniel. Eu vou estar lendo aqui em Daniel, capítulo de número 9 e o versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, se é um período de 7 anos, a última semana de anos, na metade da semana vai ser um período de 3 anos e meio. Então, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que destruição é essa? Quando Cristo virá em glória contra o anticristo, contra o falso profeta. É tremendo essas profecias, irmãos. Que tudo isso aqui são dados proféticos, escatológicos, verdadeiros e fiéis. Continuamos. Os 3 grupos das 70 semanas, de Daniel 9, 24 e 27. Vamos lá, só recapitulando. No final da grande tribulação, que é a última semana de anos, dos dados proféticos das 70 semanas de anos, no final aqui está o anticristo representado através dessa imagem. No final, vai acontecer isso aqui, ó. Cristo vem em glória e assim derrota tanto o falso profeta como também o anticristo. A 70ª semana terminará com a vinda de Jesus em glória para socorrer os judeus e destruir a besta, o anticristo. Glória a Deus. As 70 semanas de anos e o livro de Apocalipse. Vamos lá. A profecia das 70 semanas abrangem o livro de Apocalipse e o sermão profético de Mateus 24 e 25. Aqui é o livro de Apocalipse, dentro da história. Aqui é o período da grande tribulação, que é o período de 7 anos. Amém? E aqui equivale todo ao livro de Apocalipse, o capítulo 1 até o capítulo 22. Como se dará o período da grande tribulação? O período da grande tribulação se dará quando a igreja for arrebatada. Aí se inicia o capítulo 6 em cumprimento na terra. Do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse é o período em que acontece a grande tribulação e a igreja não está mais na terra. A igreja já foi assunta aos céus, arrebatada pelo Senhor. E aqui nesse período de 7 anos de sofrimento é onde vai acontecer o período em que o anticristo e o falso profeta vão estar operando na terra. Tá? Terminou o capítulo 19, quando Cristo vem em glória para Israel. Aí se dá os restantes do capítulo até o capítulo 22. Olha que coisa tremenda, né? É lindo demais as profecias de Deus. Os capítulos de
Os capítulos de 6 a 19 de Apocalipse são uma ampliação da 70ª semana. Tá? Eles vão acontecer, tudo está escrito que vai acontecer na grande tribulação. Como eu sei disso? Vai para o capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19 e você vai ver o que vai acontecer no período da grande tribulação aqui na terra para quem vai ficar. Amém? Os modelos escatológicos, que a gente até estudou sobre isso. Modelo pré-tribulacional, que fala a respeito de que Cristo virá essa segunda vinda em 2 fases. Primeira fase para a igreja, a segunda fase para Israel. Para a igreja vem oculto, para Israel será visível em glória. Quando ele vem para Israel, ele institui o período do milênio. Depois tem o juízo final e a eternidade. Entre o arrebatamento, a vinda para a igreja e a vinda para Israel, há o período da grande tribulação, que, como nós estudamos, fala a respeito da última semana de anos, do dado profético de Daniel 9, do versículo 24 ao 27, que denota um período de 7 anos normais. Existe a interpretação também chamada de mesotribulacional ou mesotribulacionista, que imagina eles que Cristo virá no momento em que é para a igreja, virá no meio da grande tribulação. Esse é o pensamento desse que traz essa interpretação. E assim, essa é a primeira fase que eles acreditam, que a igreja vai ter que passar até a metade da grande tribulação. Esse é o pensamento deles, bom? Mas isso não é verdade. Continuamos. Existe também a interpretação que acredita sobre que Cristo virá no final da grande tribulação, ou seja, toda a igreja terá que passar pela grande tribulação. É claro que esse não é o pensamento bíblico para nós. É claro que tem pessoas que adotam essa interpretação mesotribulacional e também a pós-tribulacional, mas essa não é a visão correta que eu estou passando aqui para você. Nossa visão é pré-tribulacionista ou pré-tribulacional. Tem outra visão também, que eu até botei um vídeo para vocês, eu vou deixar aqui no card aqui para vocês, aqui em cima, para vocês estudarem melhor. Tá? Tem também um modelo pós-milenista, que acredita que Cristo virá tanto para Israel como também um arrebatamento será acontecido no juízo final. Tá? Tem um cachorro abençoado aqui que está latindo bem alto, mas não se preocupe não, irmãos. O importante é você estar focado aqui. Vamos lá. Então, esse modelo pós-milenista acredita que virá no final do milênio. Ou seja, tanto o arrebatamento como também a vinda para Israel será no momento do juízo final. Esse é o pensamento pós-milenista. Claro que nós não adotamos essa visão, só estou mostrando por cima para que você tenha uma compreensão. Também tem um modelo amilenista, que acredita que esse milênio de 1000 anos, esse período de 1000 anos é simbólico para eles. Quando Cristo é assunto aos céus, inicia-se um milênio simbólico para eles, no entendimento deles. E que vai acontecer o arrebatamento e também a volta para Israel, de Cristo para Israel, será no juízo final. Esse é o pensamento segundo essa interpretação amilenista. Continuamos. Se você tiver alguma dúvida a respeito das interpretações, eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre todas essas visões, as diferentes abordagens, tá bom? Amarrar o valente, Mateus 12, 22, 12 do 19, 22, melhor dizendo. O reino de Deus está em vós. É o que eles pensam, assim, dessa maneira, né? Que será um período simbólico. Daniel, capítulo de número 10. A mensagem trazida pelo anjo a Daniel. Sabe que Daniel orou ao Senhor. O anjo Gabriel vem, só que ele é bloqueado. Olha só, o anjo da Pérsia impede o anjo de Deus de passar com a mensagem a Daniel. Que mensagem é essa? As mensagens que nós estamos estudando. E uma boa pequena parte aqui falando sobre as 70 semanas de anos.
É isso que ele estava tentando impedir que Gabriel viesse a deixar essa mensagem para Daniel. Coisa tremenda, né? Miguel, que luta por Israel, sai em ajuda ao anjo. Quando ele vai, então ele ajuda o anjo para que o anjo venha fazer o quê? Descer e entregar a mensagem. O anjo chega a Daniel e entrega a mensagem de Deus. Amém? O importante saber que no contexto histórico de Daniel, capítulo 10, o entendimento era de que há anjos que influenciam as nações, tanto para o mal quanto para o bem. O arcanjo para o povo de Israel é Miguel. Daniel, melhor dizendo, estava triste, pois a obra de edificação foi embargada. Daniel, capítulo 11. Lembrando do capítulo 8, que a gente já falou um pouco sobre o Império dos Medos, Medo-Persa, o chifre maior representa a Pérsia, tá? Aquele cordeiro representa a Pérsia, o chifre maior, e o chifre menor representa os Medos. Capítulo 8 de Daniel. Aí a gente vê também na visão que Daniel teve, na visão do capítulo 8, o bode representa o Império Grego. Tá? Então o Império Grego luta contra os persas e os vence na batalha de Galgamela. Quando eles vencem, eles ficam no poder. Então uma imagem do mosaico em Pompeia, da batalha de Galgamela. Está lá o Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, e Dario III, rei da Pérsia, lutando em uma batalha tremenda, a batalha de Galgamela. Sobre Alexandre o Grande, está escrito em Daniel 11, versículo 1 até o versículo 4. É bom você estar dando uma lidinha. Os 4 chifres que estão no bode representam as 4 divisões do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. Ou seja, os 4 generais principais. O reino de Cassandro, o reino de Seleuco, o reino de Ptolomeu e o reino de Lisímaco. Os 4 principais generais de Alexandre o Grande. A outra ponta que nasce de uma das pontas, de uma das 4 pontas dos reinos, surge outra ponta. Esse é Antíoco IV Epifânio, que simboliza o anticristo. Ele é simbolizado o anticristo por quê? Por causa das atitudes dele, que aconteceu no passado. Antíoco Epifânio foi o rei do reino Seleucida. Ou seja, através dos Seleucidas vem esse rei, que é Antíoco Epifânio, o anticristo do Antigo Testamento. Ele entrou na história dos judeus em 167 a.C. Está escrito em Daniel 8, do versículo 9 até o 14. É bom você estar dando uma lenda, que a gente já passou por aqui. Estou só recapitulando. Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, sacrificando um porco no altar, proibiu a leitura da Torá, destruiu os rolos de escritos sagrados, introduziu costumes gregos em Jerusalém, torturou e matou vários judeus devotos. Ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Capítulo 11, continuamos. O reino da Seleucia entra em conflito com os Ptolomeus do Egito. Nesse conflito, os Ptolomeus do Egito entram junto com os Seleucidas, acontece uma batalha. Praticamente todo o capítulo 11 de Daniel descreve o conflito entre 2 reis, entre os 4 nos quais foi dividido o império de Alexandre o Grande. Os 2 reis são os reis do reino egípcio, reino do sul, e os reis do reino Seleucida, que é o reino do norte. Tá? Entre os Ptolomeus e os Seleucidas, eles lutaram
E o capítulo 11 de Daniel fala a respeito dessa grande batalha que durou um período de tempo determinado. Tá? A aparência de Antíoco IV Epifânio no Reino do Norte, quando ele aparece em 176, olha só, durante a época dos conflitos com o Egito, Antíoco ataca Jerusalém. Vamos lá. A aparência de Antíoco IV Epifânio e se comporta como o futuro anticristo, atacando o povo judeu. Daniel 11, 21. Antíoco representa o anticristo a aparecer na 70ª semana. Então, as atitudes de Antíoco Epifânio no ano 175 e as atitudes do anticristo na 70ª semana de anos que foi profetizado por Daniel são bem parecidas, por isso que ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento, o Antíoco Epifânio IV. Em Daniel 11:36 abrange um período escatológico desde o período interbíblico até o futuro. A lei da referência dupla nas profecias, porque uma mesma profecia ela tem bases que podem ligar dois acontecimentos na história. Isso é chamado lei da referência dupla nas profecias. Tá bom? Tanto esse rei chamado de Antíoco Epifânio IV, como também o anticristo que futuramente estará no poder no período da grande tribulação, eles têm momentos na história diferentes, mas atitudes parecidas. Tá bom? Então, para a gente entender tudo isso, Antíoco Epifânio, o rei do Reino do Norte, e o anticristo na 70ª semana de Daniel. Muitas vezes as profecias bíblicas podem estar se referindo a não somente um acontecimento, mas a 2 ou 3 simultaneamente na mesma profecia. Daniel, capítulo de número 12. A abominação desoladora colocada no templo, profetizada em Daniel. Está aqui o gráfico. No período que o templo a ser construído em Jerusalém, na época da 70ª semana. Que templo é esse? Esse templo será um templo diferente do templo que já existe, está em Jerusalém agora, aonde vai acontecer que o anticristo cairá na idolatria e quererá ser adorado. Isso é chamado de abominação da desolação no templo, como se fosse o próprio Deus. Tá? Em Daniel, capítulo 11, versículo 31 a 33, fala sobre esse acontecimento aqui, que vai acontecer na última semana de ano, ou seja, no período da grande tribulação, que equivale a 7 anos normais para nós. Na última parte, semana de anos, na última parte aqui, vai acontecer que o anticristo vai querer ser adorado pelo povo. Tá? Isso é chamado, na profecia bíblica, como a abominação da desolação. Em Daniel 11, 31 ao 33. Esta profecia de Daniel foi citada por Jesus no sermão profético, em Mateus 24, versículo 15. Quem lê, entenda. Foi o que o Senhor falou. 3 anos e meio, a metade da última semana de ano, ou seja, 7 anos normais para nós. Na última parte, 3 anos e meio. Após o anticristo se colocar no templo para ser adorado, haverá 3 anos e meio e então chegará o fim da 70ª semana de Daniel, em Daniel 12, versículo 11. Fim. Acabamos por aqui. É bem detalhado este estudo.
E nós vamos entrar mais a fundo ainda na próxima aula. Com certeza, Deus ele vai te dar uma abrangência muito grande falando sobre a escatologia bíblica. Fique comigo aqui, porque você vai aprender muitas coisas boas, tá bom? Que Deus abençoe.